Oiê! Bom, hoje a gente vai falar sobre os vícios, né? Os apoios, né? Os vícios, né? De comunicação, né? Pelo começo do meu vídeo você já entendeu do que a gente vai conversar aqui hoje. Sim, são aqueles vícios, aqueles apoios, aquelas expressões que funcionam como muletas na nossa comunicação e que atrapalham muito o desenvolvimento da nossa fala. Expressões como né, tá, ok, mas por que essas palavras prejudicam a comunicação? Primeiro, porque elas não acrescentam em nada o nosso discurso, o conteúdo do nosso discurso. Segundo, porque também atrapalha na objetividade da fala. E com isso também as pessoas começam a prestar mais atenção nos seus vícios, nos seus apoios, do que propriamente no conteúdo da sua mensagem. Mas como que essas expressões aparecem? Por insegurança, por despreparo e até mesmo por um hábito que você adquiriu de tanto escutar alguém falar, falou uma, duas vezes, quando você menos percebeu, aquela expressão já está instalada na sua fala. Para a gente identificar melhor esses vícios na nossa comunicação, eu separei em 5 modalidades. Preste atenção se você realiza uma ou mais dessas modalidades na sua fala. Vícios no início das frases. São as expressões como bom, bem, olha, veja bem, ou mesmo aquele que a pessoa faz no começo da frase, como se servisse para ela começar a falar e expor a sua ideia. A gente não precisa colocar essa palavra na frente. Ela pode sim ser utilizada vez ou outra, mas isso não pode se transformar nesse apoio. Toda hora você falar, bom, então vamos começar. Bom, então vamos falar de assunto tal. Tira isso da tua vida. Vícios nos finais de frases. Esse é o que a gente mais vê aparecer por aí. Né, tá, ok, certo. Quando eu uso essas expressões, eu estou fazendo uma pergunta. É como se eu estivesse esperando uma resposta do meu interlocutor. Por exemplo, se eu falo, a voz é importante para a comunicação. Eu estou afirmando. E se eu disser um pouquinho diferente? A voz é importante para a comunicação, né? Quando eu utilizo essas expressões, eu termino a minha afirmação perguntando. E isso acontece muito quando a pessoa está insegura. Se ela está insegura, ela vai querer sempre essa confirmação da plateia de que ela está indo ok. Então ela sempre vai colocar, né, gente? Pessoas, né? Balancem a cabeça, por favor, porque é para eu poder sentir que eu estou sendo aceita. Óbvio que em um momento ou outro a gente utiliza essas expressões. Não é errado e não é proibido utilizar. O problema é quando a gente faz isso repetidamente. Vícios de expressões. Existem algumas palavras, algumas expressões que nós utilizamos ou para realçar uma ideia, ou para reforçar, para fazer um conectivo na fala, e elas são plenamente aceitas, são marcadores discursivos, isso é importante para dar essa fluência na fala. Só que quando é utilizado com muita frequência também pode se transformar em uma muleta, em um apoio. São expressões como então, eu acho que, eu penso que, veja bem, na verdade, que é uma que está sendo muito utilizada. Utilize essas expressões somente quando você for mesmo reforçar uma ideia, porque se você usa o tempo todo, você não está reforçando nada. Vício de preenchimento de pausas. Ai, gente, esse é um dos que mais me incomoda na comunicação entre todos os vícios e apoios. A pessoa não consegue lidar com o silêncio, então ela sempre preenche esse silêncio com alguma coisa. Às vezes é com então eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Sempre tem alguma coisinha ali. Gente, não tenha medo do silêncio. Ele é importante, a pausa é importante para a comunicação. É melhor você ficar em silêncio até lembrar o assunto que você quer dizer na sequência, do que ficar preenchendo com essas palavras que não têm significado nenhum na sua fala.
Modismos. São as famosas gírias, aquilo que aparece e a gente não sabe de onde e que se alastra agora com a internet cada vez mais. Tipo, aqueles, cara, só que não, morta, lacrou, sambou na cara das inimigas. Não tem mal nenhum você querer utilizar algumas dessas expressões numa roda de amigos, numa situação mais informal, mas toma cuidado para isso não virar um vício na sua fala. Quem fala tipo, por exemplo, fala demais. Tudo tem tipo. Isso incomoda até o amigo que não fala. O importante é você entender que o jeito de falar, as expressões utilizadas, essa formalidade ou informalidade depende do contexto, depende da pessoa com quem você está falando. Enfim, toda expressão ela tem o seu lugar. Só acho. Mas, Cal, o que eu faço para eliminar isso da minha vida? Não consigo. Vou te ajudar. Para você conseguir eliminar um apoio na sua linguagem, você precisa ter consciência dele. Muitas pessoas não sabem que falam tantos nés, tantos tás. E como você vai fazer isso? Se ouvindo mais. Eu já dei essa dica milhares de vezes aqui quando eu falo de comunicação. Grave-se. Tá certo que se a gente gravar simplesmente a gente fazendo uma apresentação, você já sabe que você está numa situação ali de avaliação, já tem um certo preparo, então possivelmente esses vícios apareçam menos se você está nessa situação, você com você mesmo ali mais controlado. Então uma dica melhor ainda é grava alguma conversa sua. Vai falar no telefone, vai conversar com a sua mãe, contexto mais informal possível, faz uma gravação, aí você perceba o que é que você faz de vício, de muleta ali na sua linguagem. Use pausas sem medo. Não precisa ficar preenchendo pausas e silêncios na sua comunicação com nenhum tipo de expressão e nenhum tipo de palavra. Não tenha medo do silêncio. Se você vai afirmar alguma coisa, apenas afirme. Não faça entonação de pergunta. Assim você evita os nés, os tás, os ok's, aqueles vícios de finais de frase. E não desanime, persista. O trabalho de tirar os vícios de linguagem, ele exige que você tenha bastante controle, bastante vigilância, tenha paciência, dê tempo ao tempo na sua comunicação. Logo, logo você vai conseguir superar e vai conseguir tirar esses vícios da sua fala. Se ficou com dúvidas, coloque aqui nos comentários, divulgue, curta esse vídeo e não deixe de acompanhar os meus conteúdos. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau, né?